Então chegam as eleições para presidente e as pessoas estão surfando tanto nessa onda de polarização, nessa sensação de negatividade, que muitas pessoas preferem ficar de fora e simplesmente não participarem das eleições, simplesmente não apresentarem o seu voto. De acordo com o TSE, 38,5 milhões, quase 40 milhões de brasileiros se abstiveram ou votaram em branco ou nulo nesse primeiro turno. Quando a gente sente essa vibe de polarização entre candidatos, às vezes nós somos invadidos por essa ideia de que tá tudo muito chato ou de que ninguém mais aguenta discutir política, enfim, a gente prefere se distanciar. Ou pior ainda, a gente entende simplesmente que ninguém presta, nenhum político é bom e a gente simplesmente não quer legitimar nenhum candidato através do nosso voto. E por isso a gente faz essa escolha de se abster ou de votar em branco ou votar nulo. Eu digo isso porque eu já ocupei esse lugar. Até pouco tempo, eu não via nenhum fundamento em todo esse jogo político, e quando as eleições estavam muito polarizadas, então era aí mesmo que eu não queria nem conversa. Pior de tudo, eu me julgava mais inteligente do que aquele que se interessava por política, quando na verdade quem não entendia era eu. Mas eu adorava discutir, adorava largar um monte de falácias para justificar a minha ignorância política, e pior de tudo, eu tinha orgulho dela. A gente precisa compreender que o nosso período de transição de um regime civil-militar para uma democracia, ele foi muito mal organizado. Ele foi caracterizado por um movimento de deslegitimação tanto da política quanto dos políticos. É por isso que muita gente cresceu e mantém até hoje essa ideia de que política é uma coisa ruim, de que política só tem corrupção, de que todo político é ladrão, ou que, independente do meu voto, nada vai mudar, né? Tanto isso é verdade que em 1994 o nosso índice de abstenção era de quase 30%. Quase 30% da população brasileira de eleitores ativos simplesmente não ia votar. Claro que esses dados, esse número, ele foi baixando conforme nós fomos construindo uma cultura de democracia, né? Então, quando a gente se vê nessa sensação de polarização que eu citei antes, é muito atraente simplesmente ficar de fora. Seja para não bater de frente com as pessoas, porque os ânimos estão muito acirrados, seja para não querer legitimar esse sistema que nós entendemos como um sistema completamente corrupto através do nosso voto. Bom, sobre isso, eu gostaria que a gente refletisse sobre 3 pontos muito simples e muito diretos. Primeiro de tudo, a política faz parte de absolutamente todos os traços da sua vida em sociedade. Então, se você está preocupado com questões que envolvem a sua moradia, seu trabalho, seu dinheiro, a forma como você vai e volta do trabalho, a forma como você se comunica com as pessoas, o valor da comida que você compra, a segurança que você tem na rua, a sua saúde, a escola dos seus filhos, enfim, agir tem a ver com política. Agir em sociedade tem a ver com política. Então, se portar como se você não tivesse nada a ver com a política, infelizmente, não é uma opção, por mais que a gente queira, né? Mas não é porque a gente quer que essa vai ser a real. Segunda questão, você nunca vai encontrar um candidato que seja perfeito. Políticos não têm uma atuação voltada a indivíduos, né? Políticos têm uma atuação voltada à coletividade. Não é para mim ou para você. É para uma coletividade. Então, votar significa, obviamente, fazer uma escolha. Uma escolha dentre quais? Dentre as opções disponíveis. Então, não adianta idealizar um candidato, criar um modelo de postura, um modelo de imagem, um modelo de proposta, porque isso só vai te frustrar. O que acontece, né? A política, ela é caracterizada pelas contradições. Votar significa, obviamente, votar em um candidato que não vai te representar completamente, não vai te representar 100%, mas é aquele que você pode escolher, é aquele para quem as contradições aparecem em menor número, ou aquele para quem as contradições não são tão graves.
Isso é uma chave muito importante para a gente entender política e para a gente ter o desenvolvimento de uma consciência política, né? Em terceiro e último lugar, e talvez esse seja o item mais importante de todos, a política não se esgota no voto. É absolutamente necessário que a gente se politize. Aliás, se politize cada vez mais, que a gente se posicione, que a gente possa pensar em projetos de país, que a gente possa acompanhar a atuação das novas lideranças políticas, enfim, que a gente possa ler, que a gente possa ouvir, que a gente possa se informar cada vez mais sobre a cultura política do nosso país. Porque a política de hoje, boa ou ruim, é a política que a gente tem. Então, de qualquer forma, é essa política que vai gerir as nossas necessidades em sociedade. Veja, eu não estou dizendo aqui que a gente precisa brigar, que a gente precisa expor o voto, que é secreto, inclusive. A gente não precisa ser um chato político. A gente só precisa entender que politizar a nossa atitude é um dever cívico que a democracia nos impõe. Não é apenas um direito, não, é um dever cívico. Quando adotamos uma postura que seja apolítica, estamos enfraquecendo a nossa democracia. Veja, desde 2006, os nossos dados têm nos dito que o comportamento apolítico ele tem voltado a crescer. Então lembra que eu falei agora há pouco que em 94 os dados informavam que a nossa abstenção era grande, era de 30%, mas foi caindo. Pois bem, de 2006 para cá, esses dados alarmantes, esses dados negativos, esses dados ruins que medem a abstenção, eles voltaram a crescer. E aí o que a gente tem de 2006 para cá? A gente tem aquele movimento nos Estados Unidos, né, o Occupy Wall Street, que a gente acompanhou aqui pela mídia internacional. Nós tivemos os protestos de 2013, que ocorreram aqui no Brasil, 2013 e 2014. Nós tivemos também aquele discurso horrível por parte do Aécio Neves, discutindo o resultado das urnas na eleição para presidente de 2014, pedindo auditoria das urnas, etc, etc. Nós tivemos, nas próximas eleições, lá nas eleições de 2018, todo aquele conjunto enorme de boatos espalhados pelo presidente eleito, dizendo que ele teria vencido no primeiro turno, falando que tinha provas da fraude nas urnas, provas essas que ele nunca apresentou. E isso acabou culminando com o que a gente vê hoje em dia, que é uma escalada desse discurso que acaba desaguando em verdadeiras ameaças contra a nossa ordem democrática. Aí a gente tem protestos pelo fechamento do STF, violência eleitoral, fake news como arma política, enfim, denúncias de assédio eleitoral e, claro, né, a boa e velha fake news de falsidade das urnas. Gente, nós precisamos entender que quando a gente não se politiza, a sociedade perde terreno democrático. E na política não existe esse negócio de espaço desocupado, né? Na política, alguém sempre vai ocupar os espaços de poder. Ora, se isso é um fato, então que sejamos nós a ocuparmos esses espaços de poder, que sejamos nós a ganharmos esse terreno democrático, que sejamos nós a garantir a lisura da nossa democracia. Portanto, politize-se, se informe, conheça os candidatos, conheça as propostas. Isso não significa que você precisa ser a favor de 100% daquilo que o candidato expressa. Você só precisa ter consciência de que nós estamos em um momento em onde é necessário se politizar. Se é para alguém ocupar espaços de poder num Estado democrático de direitos, que sejamos nós.